Aí, Galera, Gilson. meu nome é Boa Vinícius noite para Takeo, vocês também. eu tô aqui com o Matias, hoje a gente vai apresentar o mini curso de Flutter, que vai ser uma introdução meio que a gente vai apresentar um pouco, porque assim, por questão de tempo, não vai dar pra gente fazer uma coisa prática, com exercício e tal, vai ser mais para apresentar o que é o Flutter, bibliotecas, o que dá pra fazer, exemplos, e também a gente vai construir um exemplo utilizando a ferramenta. É, Matias, algum comentário aí de Nada início? mais, eu sou o Nada Matias, mais. Vinícius, e acho que podemos começar para não perder mais tempo, É, né? vamos lá então. Bom, vou falar um pouquinho a introdução, mostrar o que é, o que o Google meio que, como eu diria, faz o merchan dele na página lá do Flutter. Falar um pouco da arquitetura, do como que é o processo de compilação para as diferentes plataformas. Falar também os ambientes que tem, bibliotecas, exemplos de bibliotecas que o Flutter já tem. As ferramentas que se utiliza para desenvolver. Um pouco do Dartlang, que é a linguagem que se utiliza para construir as aplicações, o Flutter em si, e depois fazer alguns comentários também. Bom, eu e o Matias a gente desenvolveu uma apostila, porque a gente está montando um curso para o projeto Nemobs, do professor Fabiano Baldo, aqui da UDESC, do Departamento da Computação. Então a gente fez essa apostila porque a gente vai desenvolver um curso mais para frente, um curso que vai desde o básico até a parte avançada. Então a gente aproveitou esse tempo para desenvolver essa apostila. A apostila está completa, vai desde o começo da linguagem até compilar e criar um aplicativo. Então a gente meio que nesse mini curso a gente vai utilizar a apostila como base, até eu vou colocar os links para vocês depois ali no chat, para vocês poderem acessar, caso vocês tenham interesse. E lá na apostila tem todo o trajeto, desde a instalação até a parte da compilação. Então eu vou mencionar um pouco dela aqui nos exemplos. Então vamos lá. Bom, o que é o Flutter? O Flutter, de acordo com a Google, até vou mostrar aqui a citação do Google do site, que o Flutter é um framework de desenvolver, como que é, Matias, o nome de User Interfaces, interface de usuário, para construir, Exatamente. de acordo com o merchan deles, Beautiful, belas interfaces de usuário compilada nativamente. Então significa que assim, o Flutter ele é um framework híbrido. Então, a partir do mesmo código-fonte, tu consegue compilar tanto para web, quanto para mobile, quanto para desktop. Então, para cada uma dessas plataformas, ele vai compilar nativamente, otimizando os recursos e tentando deixar o aplicativo mais limpo possível, a partir de um único código-fonte. Bom, aqui está um esquema mais ou menos como funciona. Então, aqui como eu falei, o Flutter ele compila para mobile, web e desktop. Então, a partir do mesmo código-fonte que tu escreve, ele vai gerar tudo o que é necessário para essas três plataformas, otimizando bibliotecas, todas essas questões assim. Então, o que mais que dá para falar aqui? As premissas do framework, que a Google também coloca lá na página, que tem uma página com toda a propaganda. Bom, as premissas, desenvolvimento rápido. Então, quando tu está compilando, por exemplo, para Android, a questão é tu ter que pegar e testar, compilar. Tipo, tu compila e depois tu vê o que aconteceu. Então, com o Hot Reload, que é uma das coisas que o Flutter tem, tu consegue ver o resultado em milissegundos. Então, isso acelera um pouco o processo. E também pela facilidade do código, tu consegue construir interfaces nativas em minutos. Outra também é a questão de ser expressiva e flexível, com foco na experiência do usuário. Então, tu consegue controlar bastante as animações, a questão do layout, de uma forma que consegue se adaptar tanto para web quanto para Android, também para desktop. E como eu falei, desempenho nativo. Então, no caso, se está fazendo para iPhone, ele vai compilar otimizando para o iPhone. Se está fazendo para Android, ele vai compilar otimizando para Android. Mesma coisa para o web. Bom, aqui tem alguns exemplos de aplicativos que utilizaram já o Flutter para desenvolver, e um bem famoso é o Nubank. Creio que a grande maioria já ouviu falar do Nubank. O Nubank utilizou o Flutter porque pela questão da facilidade. Então, a partir do mesmo código, tu já gera para as três. Então, para que tu vai pegar e construir o mesmo código no iPhone, traduzir tudo para o Android? Isso tu pode fazer uma vez só e já compilar para tudo. Outro exemplo também é o aplicativo do eBay Motors. O da Philips, esse aplicativo é para tu controlar aquelas questões de internet das coisas, lâmpada, televisão. Tem a Google Assistant, mas não significa que o Google Assistant tu vai o Google Assistant é feito usando Flutter, não significa isso, na verdade. Tu tem bibliotecas que tu pode integrar o teu aplicativo para isso. O Square,
Matias, chegou a tua parte aí, fala que a gente tava dando uma olhada agora há pouco. O Square, principalmente, ele em si é uma empresa que ele produz ferramentas para exatamente vender para as outras empresas para facilitar o pago com cartão de, de, de qualquer coisa que você quer comprar, né? Daí o que eles fizeram com o Flutter é que eles criaram vários plugins nos quais você pode, através do cartão e da ferramenta que eles vendem, você integrar o pagamento dentro do aplicativo do Flutter. Então é isso que eles criaram principalmente. Que mais? Outra aqui, o Bike Trilhas também, que é um aplicativo desenvolvido aqui dentro da UDESC pelo professor Fabiano Baldo, projeto dele. Então até depois eu vou compartilhar o link ali se vocês quiserem dar uma olhada para baixar o aplicativo e testar. Basicamente o aplicativo funciona com rotas dentro de Joinville. A ideia é expandir mais para outras cidades de Santa Catarina, mas a versão de Joinville já está disponível, caso vocês queiram baixar lá na App Store para Android. Bom, vamos falar um pouco da arquitetura agora. Como eu falei antes, a mesma figurinha ali do que a partir do mesmo código-fonte tu consegue compilar para as 3 plataformas, mobile, web e desktop, que eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso. Por exemplo, a arquitetura no mobile, como que funciona? Tu constrói teu código em Dart, que é a linguagem. A engine do Flutter, o que ela faz? Ela otimiza e compila para o embarcado, no caso, o Android ou o iPhone, gerando todas as questões de imagem, visual, tudo. Mesma coisa para a web. A web muda um pouquinho, porque o que acontece? A web, a mesma engine do Flutter, vai compilar transformando o código HTML e CSS, também para JavaScript, Canvas, WebGL e WebAssembly. Bom, vou apresentar algumas bibliotecas que tem para tu utilizar quando tu está desenvolvendo aplicativos. Essa parte aqui, tá. Essa ideia de código fonte único, ela ainda não é 100% verdade por causa da questão das bibliotecas. Que tem bibliotecas como, eu até vou mostrar ali, tem um símbolozinho falando, essa está disponível para web, essa está disponível para Android. Então tem algumas que não estão disponíveis ainda dependendo da plataforma. Então vou mostrar alguns exemplos aqui, por exemplo, do Android e do iOS. Esse ambiente já está um pouco mais maduro, tu encontra bastante bibliotecas para isso, mas para web tem algumas que tu já não encontra. Então, quando tu está construindo uma aplicação, tu tem que primeiro dar uma olhada antes e ver se o que tu precisa vai estar disponível para isso. Mesma questão do desktop. O desktop ele é mais recente, lançou, se eu não me engano, setembro, outubro. Então já não tem tantas bibliotecas para desktop. Aqui é o site onde estão as bibliotecas, que você pode procurar lá a biblioteca que você quiser. Bom, vou mostrar alguma delas aqui que dá para utilizar. Os sensores, até deixei aberto aqui, é para tu utilizar os sensores do celular. Então, até aqui disponível para Android e iOS. Então, tu consegue acessar o acelerômetro, o giroscópio, dentre outros. Voltando aqui. Location, tu consegue acessar a localização, a latitude e a longitude em tempo real do aplicativo. No caso, tem para Android, iOS e Web. SQLite, um banco de dados relacional, mais simples de usar para quem está precisando armazenar dados no próprio celular sem precisar se conectar na rede. O Sign In with Apple, Matias, fala um pouco aí, tu que é mais familiarizado com com a parte do iOS. Não, isso daí serve principalmente, já que hoje em dia a Apple quer fazer aquela questão de você poder se logar que nem a Google, né? Daí eles começaram a utilizar principalmente mais o Apple ID. Então, essa questão do Sync with Apple, eles já facilitaram a criação de todo o login lá, para que você possa acessar diretamente. E só também adicionando uma coisinha a partir do que o Takeo já está falando agora, é que as primeiras pessoas que começaram a adotar o uso do Flutter foram as pessoas que utilizam principalmente ou fazem o desenvolvimento em Android e iOS, tipo para dispositivos móveis. Então, é por isso que hoje em dia ainda você não encontra muita coisa para web, mas que, tipo, hoje em dia, já que se conhece mais a plataforma, cada dia chegam mais pessoas que fazem que a comunidade cresça, né? Então, é essa a diferença. E só um detalhezinho ali, a galera que tá falando no chat, a gente vai abrir um tempo depois meio que pra tirar um pouco de dúvida, fazer uma pausa entre essa 1h30. Por isso que a gente não tá respondendo muito agora, porque tem muita coisa pra falar em 1h30, a gente não sabe se vai dar tempo, então mais tarde a gente abre um pouquinho pra isso. Outra biblioteca, o Google Maps, tu consegue acessar
o mapa, basicamente, lugares também, questões de restaurante, farmácia, construir rotas, esse também foi utilizado ali no aplicativo do Nemobs, mostrei anteriormente. O outro Flare, esse é interessante mostrar aqui algumas animações que tu consegue gerar, colocar na tua interface. O exemplo do TED, que ele vai seguindo o teclado conforme tu vai digitando, tu consegue programar usando isso. Um outro aqui, o do Penguin Dance, tu consegue controlar a velocidade, outras coisas, se quiser adicionar animação na aplicação. E essa daqui é o reload de planeta, então o planeta fica girando em vez de ser aquelas barras que fica só rodando. Dá pra usar uma animação nesse caso. Que mais? O jogo. A Flame tem uma biblioteca, uma engine para criar jogos utilizando Flutter. Tem esse jogo aqui, Lengal, que foi construído usando Flutter, então até nos slides, depois eu vou colocar o link para vocês, se vocês quiserem acessar lá na Google Play. Tá aqui, tem algumas screenshots, se quiser instalar para testar. O Firebase também, o Firebase tem um monte de serviço interessante para utilizar, como autenticação, banco de dados, questões de funções, machine learning. Aqui tem algumas delas, como eu falei, para banco de dados, para fazer machine learning, funções, autenticação, dentre outras. Até a questão do Analytics, que é conectado, tu consegue ver quantas pessoas baixaram o aplicativo, quantas estão usando, ter uma ideia de quanto o produto está atingindo as pessoas. Uma outra também é de gráficos, essa SignFusion Flutter Charts. Você consegue gerar gráficos para Android, iOS e Web. Então vou mostrar aqui alguns exemplos que está na documentação. Tem gráficos animados e outros. Falar um pouco das ferramentas agora que utiliza, para quem quiser depois dar uma lida na apostila e testar em casa. Bom, tem o Dartpad, que essa eu acho que é mais para a parte que está estudando e testando, que é online, é um compilador online. Tem tanto para o Dart, que é a linguagem que se escreve as coisas, como o Flutter, que é a parte da interface gráfica. Então, se vocês quiserem até procurar aí rapidinho dartpad.dev, tu consegue compilar os scripts em Dart, e tem para o Flutter também, aqui ó. Abrir e executar rapidinho. Tu consegue rodar e ver o resultado aqui. Claro, não é igual tu está desenvolvendo numa IDE, que tu tem autocomplete e outras coisas de IntelliSense, mas já quebra um galho se tu quer mostrar um exemplo, testar uma coisa rápida ali. Na apostila, na parte do Flutter, a gente usou mais essa parte porque a gente apresentou alguns widgets básicos um a um. Então a gente utilizou mais aqui para não ter toda aquela ideia de pegar na IDE, criar um projeto e outros. Bom, como eu falei da IDE, o VS Code, que vai ser que eu vou mostrar o exemplo mais tarde, utilizando para fazer no Flutter. Ela tem as questões de IntelliSense e debug. A IntelliSense, como eu falei, tu consegue ter o autocomplete e fazer refatoração de código, tu consegue ficar extraindo uma função de um lugar para outro, reorganizar os widgets lá dentro. Depois eu vou mostrar um pouquinho mais disso com calma. E tem os 3 sistemas operacionais principais ali, Windows, Mac e Linux. Lá na apostila também está detalhado como instalar para cada uma delas. Tem o Android Studio. O Android Studio é mais para quem está querendo ir para o mobile. Ele funciona também como uma IDE, mas eu não utilizo muito, eu utilizo mais o VS Code como IDE, mas quem quiser também pode. Mas se tu está desenvolvendo para Android principalmente, tu precisa do Android Studio, caso queira criar um emulador, e também para aceitar os certificados, instalar o driver, que se eu não me engano é só no Windows tu precisa instalar o driver. Então o Android Studio faz isso também. O Xcode, Matias? Tá, antes de falar sobre o search, eu vou desligar nada mais. Meu fone de ouvido Exatamente. Não, mas é tipo, sou pequenininho. eu posso reduzir aqui. Beleza, beleza. Tá. Tá, a respeito do Xcode, se você quer emular através, tipo, tanto utilizando a IDE do VS Code ou tanto com programar em Dart dentro do Xcode, você precisa instalar ele para conseguir depois emular o iOS dentro do macOS, né? Você precisa disso aí, já que tipo todas as ferramentas de programação elas vêm pré-instaladas com o Xcode. Daí é por isso principalmente que é obrigatório para programação no macOS. Agora melhorou o ruído, Matias? Eu acho que melhorou um pouquinho. Eu vou perguntar, tipo, Tá. se conseguem responder ali no chat, perfeito. Mas eu não Apostila. tô ouvindo mais nada. Perfeito. Apostila, Luciano, se tu conseguir colar o link ali do. Ah, eu vou colar aqui que eu tô tendo acesso aqui. Também eu vou mostrar mais tarde, mas eu posso mostrar agora, já que vocês perguntaram ali. Eu ia mostrar no final. Que tem um repositório aqui que a gente criou que tá todo esquematizado. A parte da apostila e do slide tá aqui.
Então, na apostila, por exemplo, a gente construiu com os exemplos, todos os códigos-fontes também estão lá. Então, tem toda a parte do Dart e do Flutter, e os exemplos estão ali. Então, quem quiser testar, mas eu ia deixar essa parte mais pra frente. Então, o que tu acha, Matias? Coloca agora ou... Eu acho que pode. Pode colar lá no YouTube já. Bom, eu vou colar ali pra quem O que você quiser ir acha? dando... Ah, eu não consigo copiar porque tem que fazer login pelo negócio aqui. O Luciano, se conseguir ali. Não sei se o... Beleza, beleza. Tá. Eu passo aí. Voltando aqui. A questão do debug, do para tu fazer debug, testar a tua aplicação, passo a passo, ver onde que está o erro e tentar consertar. Tem algumas, para cada plataforma difere um pouco. Por exemplo, para o Android, tu pode usar o Android Virtual Device ou usar um dispositivo físico. O Android Virtual Device é recomendado para quem tem um computador mais forte, porque ele é bem pesado. Tipo, eu já vi computadores com i7 que tinha pouca RAM que na verdade tinha 8 de RAM e estavam se batendo um pouco. Então, é recomendado ter um computador um pouquinho mais forte ou utilizar o dispositivo do Android, um dispositivo físico. E também dá se tiver a questão tu não estiver utilizando nenhuma biblioteca específica para web, tu pode utilizar compilar pelo web. Não fica a mesma coisa, mas tu consegue meio que simular o tamanho ali dentro e ver o que está acontecendo. A parte do Android, do iOS, Matias? Com a partida do iOS, a mesma coisa que eu tinha falado antes. Você precisa principalmente do Xcode. É só instalar ele, na real, ele ocupa uns gigabytes. E com isso daí já você pode emular o dispositivo iOS dentro do macOS. Isso sim, para você fazer o debug dentro do celular, do iPhone, já é outra coisa. Daí você tem que fazer o teste através do. Eles têm uma fase de controle para que você não possa instalar qualquer coisa dentro do iOS através do App Store, né? E é por isso que eles utilizam uma plataforma que se chama Test Flight, eu acho. E você tem que fazer um cadastro ali, levar seu aplicativo e eles só tipo dão um OK e você já entra lá para começar a fazer o debug dentro do iPhone, né? Mas é por isso também que a gente não vai abarcar a parte do iPhone dentro da apostila. E já que o Android ele pode ser utilizado tanto no macOS como no iOS, no macOS como no Windows ou Linux, então a gente também decidiu utilizar o Android, né? Isso, a gente não deu tanto foco no iOS e até o processo de compilação a gente fez específico para o Android. Até porque a maioria dos usuários é Android, assim, não sei não sei certinho as taxas, mas creio que é de mais fácil acesso Android do que o iOS. Então, até para compilar no iOS, como o Matias falou, precisa de um iOS, de um dispositivo da Apple. Então, a gente escolheu fazer só do Android ali, até para deixar a apostila um pouquinho menor, porque estava ficando muito grande já. E, bom, continuar aqui. Extensões. Tem uma extensão do Flutter para o VS Code que a gente utiliza, que tem aquela questão da IntelliSense, como eu falei. Então tu consegue utilizar o autocomplete até para gerar todo esse esqueleto de código aqui, que é meio difícil decorar isso e ficar toda hora colocando. Até quem já está mais familiarizado, tudo bem, mas não é nem um pouco prático ficar toda hora digitando isso. Então, com isso tu consegue se aproveitar da geração de esqueleto ali. Bom, até aqui algum comentário vocês querem falar aí? Aham. Eu Será que acho a que gente tinha a falou demais? pergunta lá do Arthur, lá no começo. Deixa eu ver Do se eu acho Arthur. aqui. Eu te Cadê pergunto. os Os layouts layouts que são desenvolvidos, esse daí. os layouts que são desenvolvidos ou front-end? Cara, não entendi muito bem, mas o Flutter é mais pro front-end mesmo. Tu gera a interface com o usuário. É a parte final ali, o dispositivo de ponta, assim, tipo, que o usuário tá mexendo mesmo. Não sei se Mas, de qualquer maneira, respondeu. através do Dart, tipo, você... Tipo, é mais normal ver mais, tipo, a parte do front-end, mas você consegue também tipo, programar outro tipo de coisa dentro do Isso, Dart. A gente vai começar a ver agora, tipo, esses exemplos. isso, Acho que vai responder melhor também sua pergunta. a gente vai falar um pouco do Dart agora e depois do Flutter, então talvez fique um pouco mais claro agora. Mais alguma coisa Exatamente. aí? Ah, ali ó, o Luciano achou, mandou no chat. Beleza. Bom, sobre o Dart. O que é o Dart? É uma linguagem de script, ela tem a tipagem opcional. Tu pode, na hora que tu tá fazendo teu código, tu pode dizer o tipo da variável, ou se tu não quiser, tu também não precisa. Então fica a cargo do programador. Foi criada pela Google, que tinha o objetivo de substituir o JavaScript. Acho que a minha câmera travou ali, né, Matias?
Não, eu acho que não. Tipo, eu só travou um pouquinho, mas já voltou pra mim. Já voltou? Pra Sim, mim aqui por mim tá sim. travada. Pera aí, deixa eu ver. Daí eu vou Vou comentar clicar aqui. no link que ele passou, o que o Luciano passou agora no chat, é o link da apostila. Se vocês querem dar uma olhada agora, lá tem praticamente boa parte do que a gente vai passar no curso, e além disso, mais, já que ainda está tudo explicado. A gente demorou bastante tempo em fazer isso com aqui, né? Sim. Então, foram muitas e muitas páginas. Tipo, se vocês querem dar uma olhada agora, vocês vão Sim. notar isso daí. Então, seria bom que vocês tentem aproveitar também. Tipo, tem muita informação lá, tem muitos exemplos, e até você consegue encontrar o código-fonte dos exemplos dentro do GitHub do Takeo, que está exatamente dentro do link que ele passou aí. Sim, todos os exemplos que É, estão na apostila, Matias, a gente pegou e tirou e colocou lá no GitHub. Matias fez essa parte aí, exatamente. obrigado, Matias. E, Bem-vindo. bom, vamos continuando então. O Dart. Beleza. Ele tem grande influência de Java, C e JavaScript. A extensão dos arquivos é .dart. E ele segue o padrão do C, Snake Case, colocar tudo minúsculo separado por underline no nome dos arquivos. Até nome de classe, muitas linguagens gostam de colocar maiúsculo, então o padrão é utilizar minúsculo. E para executar utiliza Dart Virtual Machine. Lá na apostila a gente botou toda a parte de instalar, então tá suave lá mostrando como que faz para compilar e executar. Mas eu vou mostrando com exemplos aqui porque eu acho que fica mais rápido do que mostrando pela apostila, pelos slides, quer dizer. Bom, eu estou aqui no VS Code, vou criar um novo arquivo fonte, pode ser uma main.dart. Acho que o tamanho tá de boa ali, né, Matias? Sim, agora pode confirmar. Sim, tá de Beleza. boa. De Bom, momento. o Dart ele precisa de um ponto de partida para executar o código, que seria a main. A main ela pode ser inteira, void, qualquer tipo. Normal se utilizar main. Então, eu estou utilizando aqui o autocomplete. Então, quando eu coloco, ele já gera o escopo ali, mas a main, como eu falei, tu pode ou não passar o argumento. E como tem essa questão da tipagem opcional, tu não precisa colocar o void se quiser. Mas não vamos entrar tanto em detalhe nisso, que o foco mesmo é o Flutter. Então, inclusive, eu coloquei aqui, já apareceu o run aqui para executar, mas eu prefiro ir pelo terminal e rodar por aqui, main.dart. Beleza. O exemplo clássico, Hello World, fazer um print. Essa sintaxe é parecida com a do Python, do print. Tu pode passar um argumento que é uma string. Então, ou tu passa aspas simples ou duplas. Aumentar o tamanho da letra. Como que Não, é? não, Deixa eu... eu perguntei caso você Ah, não. tá. Tô vendo de boas, Beleza. mas Mas eu caso aumentei aqui alguém só caso precisar. alguém não esteja enxergando. Beleza. Ok, perfeito. A string ela pode ser declarada usando aspas simples ou duplas. Eu prefiro colocar simples. Então, aqui está o exemplo clássico, Hello World. Também o Dart, assim como C, Java, utiliza o ponto e vírgula ao final. A definição do escopo é as chaves. Para quem nunca teve contato assim com a linguagem, e está aqui. Utilizar o console mesmo para rodar. Bom, tipos e dados. Vou falar brevemente aqui, inteiro, assim como C e Java. Então, como eu falei, tem aquela questão da tipagem opcional. Se tu quiser, tu pode usar um var e falar, por exemplo, var i igual a 4. Ele vai inferir que a variável i ela é do tipo inteira. Então, rodando ali, normal. Tá que Oi? você consegue aumentar um pouquinho mais a letra. Aumentar mais um pouquinho. Assim. Mais um pouquinho, já é continuar agora. Beleza. Sim, acho que tá É, acho melhor que eu hoje. esqueci de fechar o Steam ali. Bom, outra coisa. É variável do tipo string. Cadeia de caracteres. A string, como eu falei, pode ser aspas simples ou duplas. Então, consegue colocar uma palavra aqui. Ou utilizar o var, como está o mesmo nome ali. Variável z. Ou variável t. Utilizando aspas simples ou duplas. Outro tipo de dado que tem, booleano. Booleano é utilizado em condicionais, if, else. A gente vai falar um pouquinho mais rápido ali na frente. Uma condição, ela pode assumir o valor true. True é minúsculo, igual. Se não me engano, C não tem variável booleana, né? Tem let Não. in Dart, não tenho certeza se tem let in Dart. Matias, sabe responder essa? Um Latin Dart. Eu não consigo, mas agora eu vou pesquisar aqui Beleza. na apostila se tem algo parecido. Bom, outro Vou tipo de para dado que tem responder. que é bem utilizado são listas. Dart não tem arrays, não tem vetores, então é tudo lista. Então a lista tu pode declarar usando a palavra reservada list, aqui é maiúsculo, ela é uma classe.
A gente vai falar um pouco mais disso mais na frente ali. Tu pode dizer o tipo, botando entre menor e igual, por exemplo, uma lista de inteiros, valores. Tu consegue utilizar o colchete para declarar os valores ali dentro. Se tu quiser, tu também não precisa passar o tipo, então a lista ela não vai ser restringida a inteiros, tu pode colocar qualquer coisa ali no meio. Que mais? Tu pode construir uma lista utilizando o construtor do list, a lista vem vazia. E também definir passando inteiros se quiser. Bom, esse negócio de construtor eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, mas outro tipo de dados que também tem é o map. Map serve para tu mapear uma chave a um valor. Então, isso é utilizado bastante em JSON, quando está mexendo com APIs na internet, tu consegue puxar os dados via map, é o dicionário de Python. Então, por exemplo, tu consegue, como é uma chave e um valor, são dois que vão no menor igual ali. Então, tu consegue colocar, por exemplo, de inteiro para string. Então, por exemplo, posições. O mapa é declarado entre chaves e você consegue colocar, por exemplo, a chave 1, dois pontos, mapeada para a posição primeira. Os valores separados entre vírgula, assim como na lista. 2 mapeado para o segundo e assim por diante. O que mais que tem para falar? Um outro tipo de dado que tem aqui, deixa só eu dar uma olhada aqui na colinha para ver se eu não esqueci nada. Depois eu volto para os slides também. Mas... Tá, mapa tem outro tipo de dado que é o Dynamic. O Dynamic é bem similar ao var, a única diferença é que ele é um tipo de dado. O var ele é só uma palavra reservada. Então, por exemplo, Dynamic x, ela pode assumir qualquer coisa, uma string, uma variável 2 aqui, um inteiro, qualquer coisa. Que mais? Estruturas. Estruturas do Dart, para quem já programou em C que está acostumado, é basicamente a mesma coisa. If, else, uma condição. Se, por exemplo, se o var2 ali que a gente colocou, var2 maior do que 3. Tudo que tiver entre as chaves vai ser executado durante o if. O else, caso aquilo não ocorra. Então tudo que tiver aqui dentro vai ser executado quando essa condição não for verdadeira. Tem uma cláusula intermediária que é o else if. Tu consegue colocar outro if anteriormente ao else. Aqui a definição do escopo. E, por exemplo, se var2 for maior do que 7. Então tu consegue ir colocando várias coisas ali no meio. Como tá que vai ficar? Tá, o Matias escreveu ali. Beleza, outra estrutura. Essa é a estrutura de seleção, quando tu quer ir separando trechos de código. Estrutura de repetição. Tem o for clássico. Vou definir aquela lista que tinha ali em cima. Cadê? Eu não deixei ela salva, então defini aqui. Inteiros. Igual a 1, 2, 3, 4, 5. Então o for, tu consegue acessar listas ou gerar laços de repetição, que é ficar repetindo a mesma coisa quantas vezes você quiser. Então o for, assim como o C, tem três objetos que são passados ali dentro. Primeiro é o início, por exemplo, vou começar o for em i igual a 0. Vou ir até o tamanho da lista. A lista tem uma variável dentro, que isso é um atributo, vou falar um pouquinho mais disso na frente ali. Mas tu consegue acessar o tamanho usando esse parâmetro aqui, o length. Isso serve só para iterar a lista, não... A galera que tá, tipo, desesperada, assim, não precise... Nessa parte do minicurso não tente, tipo, pegar, é só para passar uma ideia mesmo. Na apostila, se quiser dar uma lida depois, vai ter o curso também, quem quiser participar. Mas, isso, Dart é orientado a objetos, Arthur. Esqueci de colocar isso lá no comecinho. Bom, esse for aqui, ele vai pegar cada posição do vetor, da lista no caso, e imprimir. Então, acessando a variável, sintaxe igual ao do C, o colchete ali, para quem já programou em C. E essa variável ela vai assumir momentaneamente o valor a cada iteração. Então, por exemplo, nessa a gente está usando o i como indexador. Então, aqui ele vai pegar o valor 0, depois 1, 2 e 3. O que o for in faz é assumir o valor. Então, em vez de ele pegar 0 da posição, ele vai pegar o valor 1, depois o valor 2, depois o 3. Então, para cada x em lista, ele vai assumir o valor, lista não, inteiros, que é o nome da variável. Para cada x na lista, ele vai imprimir o x. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci aqui para falar. O while é igual ao do C. Então, tu consegue iterar também utilizando o while. Switch, também tem o switch. Posso mostrar um exemplo rápido aqui. Por exemplo, mês.
6. Eu quero definir caso a caso. Então, eu vou fazer um switch na variável mês. Então, caso o valor seja 6, o que vai acontecer? Vai ter alguma coisa aqui. Caso seja 12, outra coisa pode acontecer ali dentro. E a cláusula default, caso não entre nenhuma dessas. Então, por exemplo, default e o break. Então, o que acontece? A variável mês vai testar para ver se é 6. Se for 6, ela vai entrar aqui. Então, a gente pode colocar uma ação, por exemplo, se o mês for 6, junho, tratando caso a caso. O default é caso não caia nenhum, então se não for nem 6 nem 12 nesse nosso exemplo, vai cair no default. Outra coisa também que dá para se falar é funções. Funções em Dart são um tipo de dado. Então tu consegue declarar funções aqui dentro. Function, sei lá, uma função soma, que o que acontece? A gente declara utilizando a sintaxe de abre e fecha. Tu pode colocar parâmetros aqui dentro, por exemplo, a soma de x e y. De x e y. Eita. A gente vai retornar o valor de x mais y aqui dentro. Ou, claro, se você quiser, pode declarar lá fora a função como normalmente se costuma fazer. Então, int soma, vamos colocar do tipo inteiro aqui, como eu falei, é opcionalmente tipada. Então, tu pode ou não falar o tipo da variável no retorno. Int soma de x mais y. Outra coisa que dá para utilizar no Dart é a sintaxe do igual. Não sei se eu vou utilizar muito lá no exemplo, mas provavelmente não, para deixar mais fácil visualmente. Mas na apostila a gente usou algumas vezes isso. Outra coisa que dá para fazer é utilizar parâmetros nomeados. Então, por exemplo, int x, colocar um 0 aqui. Deixa eu ver. Tu consegue colocar entre chaves e daí os parâmetros, na hora que tu invoca a função, tu pode ir passando nome a nome. Então, por exemplo, int y também é igual a 0. Se nunca for passado nenhum, vai ser 0. Então, se eu for invocar a função aqui dentro, print soma, o que vai acontecer? Eu posso passar o valor de x igual a 7 e y igual a 9. Então, eu estou passando o 7 para o x e o 9 para o y. Bom, beleza. Outra coisa também que a gente vai utilizar ali no exemplo é a questão do assincronismo. Deixa eu voltar aqui para os slides para ver se eu também não esqueci nada lá. Aqui eu falei do hello world, do inteiros, float. Dart não tem double, quer dizer, Dart não tem float, é só double. Então se tu quiser representar uma variável de ponto flutuante, tu utiliza o float. Acho que eu não mostrei aqui no código. O double. Oi? O double, você falou double. float. Isso. Só corrigindo. Dart não possui char, é só string, que é cadeia de caractere. Booleanos, listas igual eu falei aqui. Mapas. O dynamic infere o tipo, estrutura de seleção, e tem esse operador ternário aqui, para quem nunca utilizou, tem, acho que se eu não me engano, em C e Java também. Então tu consegue substituir esse trecho de código por isso. Então, se A for maior do que B, então ele vai executar C, senão ele vai executar D. Os laços de repetição, coloquei um exemplo cada um aqui. Na apostila eu falei um pouquinho mais a fundo de cada um deles. Esse daqui, o for each, ele é um método, meio que uma função que está dentro da variável. Switch case, funções. E tá, eu não coloquei a questão de assincronismo aqui, mas eu vou falar porque a gente vai utilizar ali no exemplo que eu vou construir depois. Por exemplo, sincronismo eu coloquei mais pra frente, né, Matias? Lá na parte das classes. Que eu pensei primeiro falar um pouco de... Beleza. Exatamente. Agora chega a parte um pouco da como fica a programação orientada a objeto dentro do Dart. Beleza, como o Arthur comentou ali, Dart que ele fez a pergunta, Dart é uma linguagem orientada a objeto. Então, como eu não vou entrar em detalhes disso, até porque não era o pré-requisito do curso, então eu vou falar brevemente aqui, só para vocês terem uma ideia, para não chegar lá no Flutter e eu começar a fazer coisa que talvez vocês nunca tenham visto. Então, o que é uma classe? Ela define um novo tipo de dado. Então, por exemplo aqui, eu defini um novo tipo de dado animal. Então, eu defini duas características para esse animal, um nome e uma idade. Então, eu crio um construtor aqui, que vai receber o nome e a idade toda vez que eu for criar ele. Igual eu fiz na lista aqui, que eu invoquei aqui na lista. Cadê? Na lista eu tinha mostrado antes, mas por exemplo, isso daqui é o construtor da lista. Então eu estou invocando aquela função que eu defini. Eu posso passar parâmetros aqui ou não, igual está no slide, na questão do animal aqui. Getters e setters eu não vou entrar nos detalhes disso, na apostila isso está bem explicado. Outra coisa também é classes abstratas, que o Flutter ele utiliza muito disso
Tanto que os widgets eles são definidos como classes abstratas. Aqui eu coloquei um diagrama só para passar a ideia para quem nunca viu, mas esse diagrama não está muito bem representado, né, como pelos padrões da orientação a objeto, mas só para ter uma ideia. Então, por exemplo, o que significa a classe ser abstrata? Significa que tu não pode criar um tipo de dado. Então, por exemplo, se a list ela fosse uma classe abstrata, tu não poderia fazer igual a list. Nem utilizar esse operador aqui que é o new, que é opcional, por isso que eu nem falei muito dele, não tinha por que eu mencionar ele ali. Mas o new ele serve para tu criar, chamar o construtor. Então, a classe abstrata não tem isso, tu não consegue invocar o construtor dela. Então, tu não consegue criar animais quando tu coloca a palavrinha reservada abstract aqui. O que tu consegue fazer é estender, criar outras classes que vão ter as mesmas características e podem ser acessadas, mas que tu não consegue instanciar o animal. Por exemplo aqui, eu botei um exemplo da classe animal, ela foi estendida duas vezes, para o gato e para o peixe. Então, o gato, na sua essência, ele tem o atributo nome e o atributo idade, tanto que tu consegue acessar. Só que tem uma característica a mais, que seria a cor do pelo. Mesma coisa para o peixe, tem as duas do animal e tem uma característica a mais. Mixins eu também não vou falar muito aqui, está lá na apostila. É parecido com a interface do Java. Tu consegue criar uma classe que só tu define o que a classe vai ter. Aqui eu coloquei um exemplo de um mixin que tu define boas-vindas. Então tu só define a função que isso vai ter. Por exemplo, exibe boas-vindas. Então tu não declara como vai ser a função aqui. Quem vai implementar a classe que vai ficar a cargo de fazer isso. Então, por exemplo, aqui no boas-vindas do português, ele bota print bem-vindo. Do inglês, welcome. Mas no exemplo a gente não vai utilizar isso, então só para mencionar aqui. Bom, tratamento de exceção também não vou falar por questão de tempo, mas lá na apostila está explicado. E agora das questões assíncronas, igual eu falei. Bom, programação assíncrona é quando tu tem algo que vai demorar para te dar um resultado. Então, por exemplo, tu vai fazer uma busca num banco de dados, que pode estar na rede ou pode estar mesmo local, e tu não sabe quanto tempo vai levar para essa busca ser executada. Mas tu precisa desse resultado. Então o que tu consegue fazer é teu código e meio que desviar o curso dele e a hora que voltar, juntar lá. Então para isso tem um novo tipo de dado que é introduzido que é o future. O future traz duas palavrinhas, não sei se vocês já chegaram a ver, que é o await e o async. O await ele espera uma operação acontecer, o async significa que tem uma espera lá dentro. Deixa eu mostrar um exemplo aqui mais prático, só para não ficar só falando. Bom, tá, depois eu vejo ali que a Fernanda falou. Bom, a questão do async. Eu vou criar uma função, por exemplo, simular essa ideia que eu falei de uma busca no banco de dados. Então ela vai retornar um future. O future ele pode ser tipado. Eu vou tipar ele como lista. Por exemplo, uma busca no banco de dados que retorna uma lista de inteiros. Então, por exemplo, uma busca no banco aqui. Então o que acontece nessa busca? Digamos que aqui no meio vai ter alguma coisa que vai fazer ela demorar. Eu vou simular algo usando um delay aqui. Mas isso não precisa se preocupar com isso. Eu vou colocar uma duração de 3 segundos aqui, só para simular isso acontecendo. E no final eu vou retornar o que? Eu vou retornar uma future. Na verdade eu vou retornar uma lista de inteiros que vai estar dentro de uma future. Cadê aqui? Isso. Na verdade eu vou utilizar outra coisa que é a função then que tem. A função then, o que tu pode fazer? Quando isso ficar completo, quando acabar de executar aquilo, ela vai retornar. Então, quando acabar ali, o valor vai retornar essa lista pra gente. Então, o que acontece? Daqui Oi, a uma coisinha antes, eu acho que voltou o barulho do fone. do microfone? Se, exatamente, só botou um pouquinho agora. Tá, pera Se você aí. Eita, conseguir tirar um deixa eu ver pouquinho. aqui. Daí, enquanto ele tira, também eu vou falar um pouco que Voltou? só repetindo. Sim, voltou, agora já acabou o barulho. Só respondendo também a Beleza. pergunta da Fernanda lá. Não, é tipo, o Tomar Dart uma água e enquanto o isso. Flutter em si são utilizados totalmente pro front-end. Tipo, hoje em dia você consegue achar lá, tipo, para começar, para fazer o back-end com o front-end, tipo, para ligar entre eles. Você chega a encontrar, tipo, o C Sharp, o Python, o Java, mas é tipo, o Flutter em si chegou para substituir o JavaScript na parte do front-end e para facilitar aquela questão de, tipo, você programar a parte do front somente em uma plataforma e, tipo, realmente competir com o JavaScript, né, que é a única força nisso.
Eu diria que ele é mais utilizado no front-end. No back-end, É, não cheguei a. eu, Não dei eu muita. não, também não vi. Não Então, vi não, muito utilizando. exatamente. Mas dá pra fazer também. Tem biblioteca lá, dá pra Ah, fazer olha, se for o caso. deve ter, alguém deve ter feito lá uma coisa, mas não é comum pra nada. Sim. Utilizar o Flutter por backend. Bom, beleza. Vamos voltar aqui no exemplo. Por exemplo, uma busca no banco que ela vai demorar um monte para acontecer. Aqui no caso eu simulei 3 segundos e ela vai retornar os valores. Então se eu preciso interagir com esse resultado no futuro, mas eu não sei quanto tempo vai levar. Então para isso se utiliza a questão do async, aqui eu estou invocando o método. Então eu vou utilizar o método then. O que vai acontecer? Quando isso voltar, eu quero que seja executada uma função. Vou declarar a função aqui dentro. Cadê o value? Aqui. Beleza. Aqui dentro das chaves, isso é uma função anônima, então eu não botei o nome dela aqui, eu declarei ela na hora. Mas eu poderia ter passado o nome da função aqui e ter encaixado ela ali. Mas o que vai acontecer aqui? Quando acabar isso daqui, ele vai fazer o quê? Ele vai, para cada valor, eu vou utilizar esse for aqui do for each, que eu não apresentei antes, mas é a mesma ideia daquele for in. Ele vai pegar cada valor e vai iterar sobre ele. Então o que vai acontecer aqui a hora que retornar essa busca? Ele vai verificar se o elemento, vamos fazer para verificar se o elemento é par. Então, um elemento dividido por 2 igual a 0. Isso é só para fazer um tratamento com o dado que retorna, por exemplo, numa aplicação externa, na nuvem. Então, printando ali o elemento, somente se ele for par. Então, vamos rodar aqui. Deixa eu ver. Tá, deu alguma coisa. Matias, tá conseguindo enxergar ali? O que é? Eu tô enxergando agora. Busca Na no real, tipo, tô banco. assistindo agora mesmo através do YouTube, então tô esperando que você chegue lá. Ah, tá. Um segundo. Return aqui. Esqueci a Eu falo- palavrinha do return. Então, agora Ah, ok. tá rodando, esperando 3 segundos. E ali, imprimiu o 2 e o 4. Então, eu simulei aqui uma busca que vai demorar um pouquinho para acontecer. Mas no final eu retorno uma lista de valores. Então, se alguém precisa interagir com uma busca, ela aguarda acontecer e a hora que isso acontece, volta o fluxo normal de execução lá. Bom, vamos ver o que mais tinha para falar aqui de Dart. Acho que de Dart era isso. Bom, mais alguma sessão de... Tu acha que eu faço mais alguma sessão ali, Matias, de dúvidas, alguma coisa Eu assim? acho que, tipo, já pra. É, tipo, se alguém tem uma pergunta sobre o Dart em si, pode perguntar agora. Ele, tipo, em resumo, ele é bastante parecido ao C e bastante parecido ao Python em vários Sim, é bem aspectos. parecido com... Então, exatamente, tipo, a ideia com isso daqui foi principalmente mostrar nada mais como seria visualmente a linguagem. E por isso que a gente vai chegar a parte do Flutter agora também, a fazer um pouco da mesma coisa. Sim, Se alguém não agora, tiver pergunta, né? agora utilizar essa parte aqui do... que a gente viu aqui rapidamente. Só pra não chegar lá e tá a sintaxe, tipo, do nada, assim. Ok, eu respondi pro Luciano lá, que ele mandou mensagem. Beleza? Bom, Beleza, vamos lá. agora vamos falar do Flutter mesmo. Primeiramente eu vou criar um projeto aqui no VS Code pra gente ir mexendo, mas está tudo lá na apostila. Vamos lá, Ctrl Shift P, criar um novo projeto. Vamos fazer, a ideia vai ser criar um aplicativo de lista de contatos aqui. Então eu vou criar contatos, vou salvar aqui em algum lugar. E o framework vai se encarregar de gerar os pré-compilados ali. Bom, vou falar um pouquinho aqui então, enquanto está gerando lá. O Flutter, na verdade, ele é construído a partir de dois widgets, Stateless e Stateful. O Stateless, o que significa isso? Como eu falei antes, eles são abstratos, tu não pode instanciar eles, só pode estender eles. Então todos são construídos a partir disso, mas eles estão lá no centro, no núcleo. Então o Stateless são widgets que tu não consegue modificar. A partir do nascimento deles, eles ficam da mesma forma. E Stateful, tu consegue redesenhar na tela a hora que tu quiser. O Stateless, assim como o Stateful, também tem o método build. Esse é o método que desenha na tela. Recebe um contexto que é a região da tela que tu vai querer desenhar. O Stateful é um pouquinho diferente. Isso a ideia gera todo esse esqueleto. Então, como eu falei antes, se tu está usando o ITLSense, não precisa se preocupar com isso. E para desenhar, utiliza-se o setState. Vou mostrar aqui.
Bom, aqui ele gerou todo o Hello World, que é um contador. Então eu vou utilizar a versão web para compilar, até porque simular aqui ia ficar muito pesado para simular a máquina virtual do Android. Mas vamos lá, eu vou reduzir um pouquinho o tamanho aqui e jogar aqui. E ele vai abrir a janelinha do Google. Enquanto isso, eu vou falar um pouco aqui, deixa só eu diminuir um pouquinho o tamanho, só para não ficar tão... Essa parte aqui eu vou tirar, só para mostrar ali. Então, deixa eu voltar aqui rapidinho. Bom, alguns widgets que tem. O Material App é a aplicação em si. Não me lembro se tem outros, acredito que tem, mas o Material App é o ponto de início. Então, tu consegue definir o título da aplicação. No caso, se tu está fazendo um aplicativo web, ele vai ficar aqui, ó, por exemplo, Flutter Slides, do PDF. Vai ser nessa parte que ele vai ficar. E ele tem uma tela de início que ele vai, que seria o parâmetro home aqui. Igual eu falei nas funções, são parâmetros nomeados. No caso, a gente está chamando aqui o construtor do Material App. Então, aqui ficou vermelhinho. Eu vou criar utilizando o STL, que é para chamar o autocomplete do stateless. Então, por exemplo, aqui, my app. Ele é um stateless widget e ele tem um método build que retorna alguma coisa. Então, eu vou retornar o Material App, que é o widget que eu apresentei ali agora. Material App. Beleza, eu vou botar um título, que vai ser um texto, uma string simples. Lista de contatos. E o home ele vai ser um outro widget. No caso, por enquanto, eu vou colocar um container. Container, o que é o container? É uma caixa vazia que tu pode botar cores e outros widgets dentro. Tu pode ir colocando caixinhas dentro de caixinhas. Então, chegou a abrir aqui. Deixa eu reduzir o tamanho e colocar ali no cantinho. Pronto. Só para simular mesmo o tamanho de um dispositivo mobile, já que como no foco da apostila era mobile, então vou fazer apresentando isso. Bom, beleza. O Material App, ele recebe um home, que é um widget. Vamos utilizar um widget chamado Scaffold, que ele divide a tela em duas aqui. Deixa eu ver se eu coloquei nos slides. Cadê? Aqui, ó. Ele faz isso daqui, ele vai quebrar em dois. Tu consegue controlar essa barrinha, que se chama ppbar, consegue colocar botões e outras coisas dentro. E o resto é o corpo. Então, deixa eu mostrar aqui. Eu vou colocar um scaffold. Deixa eu botar do lado aqui só para ir mostrando. E o scaffold eu vou colocar uma appbar, que vai ser um objeto appbar. Compilando aqui. Aqui, ó. Ele já gerou a appbar ali pra gente. Tá com um banner de debug, eu costumo tirar. Debug false. Isso tá tudo lá na apostila detalhada. Eu vou passar por essa parte um pouquinho mais rápido aqui, só para mostrar um exemplo prático mesmo. Bom. Eu acho que taguei uma coisinha também depois, tipo, para mostrar os próximos exemplos. Eu acho que sua câmera, ela fica um pouco em cima do navegador, né? Tipo, do fazer o seguinte, eu vou puxar um pouquinho para cá. Beleza. Aqui. Bom, beleza. O appbar, a gente consegue colocar um título nessa barrinha aqui. Eu vou colocar o título. O título já é outro widget, esse se chama text. Serve basicamente para colocar texto dentro. Então, um text aqui recebe um data, que é uma string. Eu vou colocar o nome do título, que vai ser lista de contatos. Lista de contatos. Beleza, o título está meio colado aqui, eu vou colocar ele centralizado, só porque eu tenho toque, daí fica meio... incomoda isso ali no canto. Beleza. O body, como eu falei, é o corpo. Aqui está tudo em branco, eu vou colocar o body por enquanto... eu vou colocar um container. Aqui tem aquela questão que eu falei de refatorar. Então, se eu quiser selecionar aqui e extrair, cadê? Não era selecionar. Aqui, extrair para método. Opa, cliquei errado. Extrair para método, eu costumo colocar um método body só para deixar o código mais organizado. Então, o método underline, que é uma questão que é privada, de fora não acessa, mas não vamos entrar em detalhes nisso agora, porque não é uma coisa tão importante no momento. Então, tá lá a sintaxe da seta, como eu falei, mas para ficar mais familiar, eu vou utilizar do return normal. Só para não bater o olho e ficar estranho. Return um container. Beleza. O container é a caixinha, igual eu falei. Então, o container tem algumas propriedades. Por exemplo, a cor. Color. Posso colocar um objeto color, que é um enumerável. Tu consegue acessar alguns parâmetros aqui.
Se não me engano era colors. Aqui, blue, por exemplo, um container azul aqui dentro. Tá dando hot reload ali, beleza. Bom, outros widgets, vamos voltar aqui pro slide, deixa eu ver se eu falei do... Aqui ó, o app bar. O app bar tem umas outras características dentro dele, eu usei o title para colocar um título. Tem o bottom, que é para colocar uma barrinha embaixo. Actions, para tu colocar botões ou outros widgets. O leading, um widget que fica no canto superior esquerdo. E basicamente isso. Aqui como eu coloquei o texto e o título centralizado. Container, uma caixa, tu consegue controlar a questão de espaçamento, vou mostrar mais à frente no exemplo. O text tu consegue colocar um texto, igual eu falei ali. O center é um widget para centralizar as coisas. Eu vou colocar, como o próprio nome já diz, né? Eu vou centralizar aqui dentro do container. Na verdade, substituir o container por um center. O center, assim como o container, ele tem um filho, que seria o child, que é o widget que está dentro. Então eu consigo centralizar aqui, por exemplo, um texto. Fazer o exemplo clássico do Hello World. Aqui. Está ele centralizado ali. Beleza. Agora eu vou começar a fazer um exemplo mais prático. Eu já apresentei alguns widgets. Então eu vou fazendo e mostrando o exemplo. Como vai ser uma lista de contato, vamos criar uma classe contato aqui. Contato.dart. Palavrinha reservada a class, contato. O que um contato vai ter? Um nome e também um telefone. Eu vou colocar o telefone como string, só para facilitar. Na questão de botar dentro do text, eu vou deixar eles iniciando vazio, só para não dar erro de ponteiro null. Acontece muito em C, outras linguagens. Bom, contato eu botei o nome e telefone, eu vou criar um construtor também para ficar mais fácil da gente colocar. Vou colocar entre chaves para ter os parâmetros nomeados, diz.telefone. Beleza. Criei um contato aqui e agora a gente vai utilizar aqui na interface gráfica. Então o que eu vou fazer? Nesse aplicativo eu vou colocar uma lista de contatos que ela vai ser exibida. Então eu vou usar uma list, igual a gente fez lá na parte do Dart, tipada para contato. Então vai ser uma lista de contato, chamado contatos mesmo. Essa lista eu vou iniciar ela vazia, mas eu vou fazer um import aqui. Apenas por questão de... para a gente poder ver o resultado na tela, eu vou criar um objeto do tipo contato aqui dentro, colocando um nome, Vinícius, e um telefone, também uma string. E aqui é vírgula. De boas aí, Matias, no chat. Ou tu quer comentar alguma coisa também? De momento nada. É tipo, o Arthur nada mais comentou a relação que tem com o React, e é verdade, realmente. Até o resultado do que gera o em si no Flutter é bem parecido ao que pode gerar o React, né? Eu Tipo, nunca seria mexi muito, uma boa então comparação. não sei muito o que falar do React. Nunca cheguei a Ok. mexer com ele. Mas beleza, a gente vai exibir essa lista de contato aqui na interface. Então o que a gente vai fazer? Para exibir vários, tem um widget chamado ListView, que seria para exibir a lista. Lá na apostila a gente já apresentou alguns, mas eu vou utilizar o ListView aqui. Como o container Opa, tinha... tá que eu acho que Oi? morreu o fone de ouvido agora. Morreu o fone de ouvido de novo? Tipo, acho que eu cavo não, mas tipo, que agora ficou fazendo um barulho forte. Agora voltou? Ou Nada não? mais. Ah, voltou, agora tá normal. Tá, beleza. O ListView, o container, ele recebe um child, que ele só tem um filho. O ListView ele pode ter vários filhos, então é um children. E também é uma lista. Notem aqui o abre e fecha colchete. Então, o que a gente vai fazer é desenhar na tela um contato. Vamos lá. Colocar um texto, igual eu mostrei antes. O nome, 2 pontos. Aqui eu vou utilizar uma coisinha que é para exibir funções, que é o $. Isso tem algumas linguagens de script, se não me engano o Bash tem isso. Não lembro agora. Mas tu consegue pegar e chamar funções aqui dentro. Então eu vou pegar o que? A lista de contatos. Contatos na posição 0. Eu vou pegar o nome do contato. Beleza, eu só não lembro porque está dando erro. Contatos. Não sei se eu digitei. Talvez porque esteja como um stateless. Uma questão que dá pra fazer no Flutter é se tu tem um widget que é o stateless, que tu não consegue redesenhar, e tu vai precisar redesenhar, tu consegue
transformar ele num stateful. Então, utilizando a ideia aqui, convert to stateful. E talvez seja por isso que o contatos não estivesse funcionando ali. Tá conseguindo enxergar, Matias, onde que tá o erro? Ah, tá, porque eu coloquei Eu dentro do build, tô. então o escopo só tava valendo dentro da função build. Então eu vou colocar aqui fora Ok. da classe. E beleza, contatos.nome. A hora que der o hot reload aqui, vai aparecer ali o nome. E eu também vou colocar o telefone do contato, que são as duas informações que a gente gostaria de exibir na tela. Nome, o telefone, contatos.telefone. Beleza, vamos só mudar um pouco, colocar umas questões estilísticas aqui no meio. Vamos colocar isso daqui, esses dois, dentro de um outro list view. Pode ser, na verdade, um outro widget chamado column, que na verdade é um list view. A única diferença é que ele não cresce conforme vai crescendo. Então, se chegou no final aqui e faltou espaço, vai dar um bannerzinho de overflow. Então, o list view tu consegue ter a barra de rolar para cima e para baixo. Então, ele também tem um children, tu consegue colocar os filhos dele aqui dentro. Bom, notem que ele centralizou ali. Vamos fazer o seguinte, colocar uma outra característica do column, que é o main axis alignment. Na verdade, se não me engano, era o cross. O cross é no eixo transversal, o main é no eixo principal. Então, como o column ele exibe de cima para baixo, assim como o list view, o eixo principal dele vai ser esse daqui. Então, se a gente quer mudar o alinhamento da esquerda para a direita, é o cross axis alignment. Então, cross axis alignment é um dos parâmetros que pode passar. Então, ele recebe um objeto de mesmo nome e ele é um enumerável. Então, a gente consegue selecionar algumas opções aqui. Vou colocar o start. Então, ele vai alinhar o nome ali com o começo. Bom, vamos colocar um espaçamento aqui para não ficar tão grudado. Vamos colocar o column, usar o wrap with, que é para fazer a refatoração e colocar a coluna dentro de um... Eu botei um column aqui, mas não era. Colocar dentro de um container, só para a gente ter a questão do padding, que é um espaçamento entre um widget e outro. Então todos os filhos vão ter um espaçamento entre eles. Então a gente usa um add insets, que é o que o padding está pedindo aqui, ó. Add insets geometry. Eu vou utilizar o all, que o que ele recebe. Ele vai botar uma borda, um espaçamento entre todos os lados. Eu poderia selecionar só a vertical, só a horizontal, mas eu vou utilizar o all para ficar tudo com espaçamento ali. O container também pode ter um margem, então eu vou colocar o mesmo atributo aqui, mesmo parâmetro. Então só o hot reload não está aparecendo aqui, acho que eu coloquei... Ah, tá. Tá faltando alguma coisa aqui, o ponto e vírgula do container, será? O que aconteceu ali? Tá, tá faltando aqui o list view, ele fechou o list view. Tu consegue enxergar o que está acontecendo ali, Matias? Na hora da refatoração ele... Tô enxergando agora, tô tentando achar o lugar. Tá, peraí, o column fechou ali. Acho que tem mais um column. E daí tem um container e um list view. Será que tem uma chave a mais ali no meio? Deixa eu ver. Provavelmente. Deixa eu ver onde fechou ali. O column fechou aqui. Chave, nada mais. Fechou o colchete aqui. Fechou o container aqui. Fechou o list view ali. Será que era por causa da questão do ponto e vírgula? Bom, me perdi aqui. Deixa eu ver o column, container, list view, ponto e vírgula. Ah, tá. Fechou o método ali, aqui. Não, pior que não. Bom, deixa eu fazer o seguinte, então. O column aqui, deixa eu só tirar essa... Fechar o child, o children. O container, ele fechou o column, depois o container, depois o list view, ponto e vírgula, o escopo das chaves. Beleza. Matias, tá enxergando o que tá acontecendo ali? Não, na real não tô tá, enxergando faltou ainda, do list view, faltou um colchete, se não é aqui, é aqui. Bom, muita chave ali no meio, por Ok, isso que daí, eu não... tipo, vocês conseguem perceber também uma questão que é Sim. das pessoas que não Organização no gostam do código. Flutter. Exatamente, que daí termina ajudando bastante, tipo, as Sim. bibliotecas que as pessoas terminam criando, pra evitar ter esse tipo de problema também. Até me babaquei um pouco aqui. Bom, E outra coisa é a questão do hot reload, né? Tipo, do hot reload, que realmente é uma vantagem gigante também, tipo, ficar vendo tudo, todo momento, atualizando o que você está programando, né? Sim. Aqui comentaram que essa extensão do VS Code Bracket Eraser que ajuda.
Ah, Oi? já tá recomendando coisa linda aqui. Ah, não tava lendo nada Usa mais extensão do um VS comentário aqui. Code. Valeu, Lucas. É bom, é bom. Children. Vou colocar de novo aqui então. O text. Tem que ficar olhando na questão do tempo ali, mas acho que vai dar de boa. O nome, ele Não, vai não, pô, receber tem de 30 novo. minutos. Vou fazer igual eu tinha feito antes. Contato na posição 0, ponto nome. E fechar a string aqui. Na verdade ele acabou fechando aqui antes. Contato ponto nome. Tá. Calma aí. Text. Nome. Dois pontos. O dólar. Abre e fecha chaves. Contatos. Ali, ó, tá comendo a chave no final. Na posição 0. Ponto nome. Mesma coisa para o telefone. Telefone. Beleza. Telefone aqui. Bom, voltou o que estava lá. Deixa só eu ver se ele tá... Ah, tá. Faltou uma chave aqui no finalzinho. Talvez tenha sido essa chave que ele comeu ali no final. Mas, Uhum. beleza. O nome e o telefone como estava antes. Fazer mais rápido aqui agora. Colocar dentro de um column o cross-axis alignment no começo. E colocar um column dentro do container, igual eu tinha feito antes. E colocar o padding para colocar um espaçamento. Add inset sol 10. Vamos ver se agora vai aparecer. Bom, agora sim, ele criou um espaçamento ali, já não está mais tão grudado. Vamos fazer o mesmo para colocar uma margem também, porque o padding o que acontece? É o espaçamento entre o fim do container. Então se eu pintar o container aqui, eu vou colocar uma cor só para conseguir enxergar. Colors.blue. Então o containerzinho ali está azul. Ali. Se eu colocar o padding, é o espaçamento entre ali, entre o container. Se eu colocar o margin, ele vai criar um espaçamento entre o widget de fora. Então, o margin. Mas beleza, só para ver como funcionava ali rapidinho. Beleza, eu criei o do contato. Eu até ia colocar uma borda aqui, mas por questão de tempo para falar o resto, não vai dar tanto tempo de eu me ater a esses detalhes. Bom, o que eu vou fazer só é que estão vendo que essa list view está exibindo um container que contém todas as informações de um contato. Eu vou criar uma nova classe aqui só para organizar melhor o código, porque vocês viram como eu sofri ali. Contato widgets, contato widget, que vai ser um widget só para desenhar o contato. Ele vai ser um stateless contato widget. Só por questão de refatoração para não ficar uma bagunça ali no código. Então eu vou puxar aqui na main tudo isso que era o container que representava o contato, eu vou jogar aqui dentro para retornar quando eu construir um objeto desse. Então, em vez de ele colocar contatos na posição 0, a gente vai definir um contato aqui para ser desenhado. Contato, contato. Como eu botei final, significa que ele não pode ser modificado. Então, ele tem que pedir no construtor isso. Então, this.contato. Ele vai pedir o contato no construtor e já vai jogar ali para dentro. Tem que importar aqui só para remover o erro. Beleza, aqui em vez de ele exibir contatos na posição 0, como só tem um, vai ser o próprio contato, o nome e o telefone dele. Então só para se ajustar como estava lá na main, eu vou colocar aqui, em vez de ele retornar tudo aquilo, ele vai retornar um contato widget. Que ele recebe um contato, aí sim eu posso passar o contato na posição 0. Mas em vez de fazer isso, eu vou utilizar outro construtor do list view, que é para desenhar a lista sob demanda. Então essa lista ela pode crescer, a gente não sabe quantos valores vai ter aqui. Então eu vou utilizar um outro aqui dentro do list view, que é o list view, deixa eu tirar aqui, .builder. O que ele faz? Até ficou amarelinho aqui, porque ele recebe um parâmetro chamado item builder. Então para cada contato que está dentro daquela lista, ele vai iterar e desenhar ele. Então eu vou fazer ele aqui, ó. Não tem uma vírgula. Aqui tem um ponto e vírgula. Dentro dessas chaves, ele vai retornar um widget, que vai ser cada posição da lista. Então pensa nisso daqui como se fosse um for. Então aqui o index vai ser a nossa variável i. Eita, cliquei errado ali. O que ele vai retornar aqui dentro? Vai ser um widget do contato, contatos widget, e vai ser o que? Contatos na posição i. Então ele vai desenhar a nossa lista inteira aqui. Aqui deu um errinho, por quê? Ele está falando que ele ultrapassou o limite do for. A gente tem que colocar um outro parâmetro junto do item builder aqui, no final, que vai ser o item count. O item count define o fim do for, a condição de parada.
que vai ser igual a gente já tinha usado antes, o length da lista. Então, aqui ele desenha a lista para a gente. Bom, essa lista, ela está desenhando o que está aqui. Agora vamos fazer uma questão interessante, só para mostrar um exemplo básico de navegação. Então, a gente vai para outra tela e depois volta trazendo um contato com a gente. Mas eu acho que isso não vai dar tempo de fazer a questão de trazer, eu só vou mostrar como é a navegação. Na apostila a gente fez um exemplo construindo isso certinho, então quem quiser dar uma olhada lá mais com calma. Bom, eu vou criar um botão de navegar aqui. Vai ser uma outra função e a gente vai passar essa função para o botão. Primeiramente eu vou criar outra tela para ser navegada aqui, a gente está na main mesmo, eu vou criar uma tela 2 aqui. Tela 2.dart. Ela vai ser um stateless mesmo, tela 2. O que ela vai ser? Em vez de ser um container, ela vai ser aquela questão do scaffold igual a gente já usou antes. O que o scaffold vai ter? Appbar, igual eu já tinha feito antes ali, que é a barrinha azul. Vamos colocar só um título. Título vai ser um outro texto, tela 2. Colocar centralizado de novo, true. E colocar um body, que vai ser só um container vazio. Container vazio. Beleza. O que vai acontecer aqui na main? A gente quer que navegue para outra tela. Então a gente vai utilizar uma função que se chama navigator push. O push vai para outra tela e o pop volta. O pop não vai dar tempo da gente apresentar aqui, mas na apostila a gente fez um exemplo com o pop que traz um objeto junto. Então, por exemplo, se a gente tivesse uma outra tela que é um formulário, tu vai preenchendo os dados do contato, quando tu clicar num botãozinho de voltar, ele já traz o contato e adiciona nessa lista. Mas para fazer uma questão de gerência de estado, mas eu também não vou entrar em detalhes nisso aqui, porque o tempo é curto. Então, navigator. Na verdade, deixa eu só dar uma olhada aqui de volta. Sempre confundo, eu nunca gravo esse nome. Cadê? Isso mesmo, era o navigator.push. Navigator.push ele recebe o context. O que é o context? É a região da tela que está desenhada. Então ele vai passar tudo isso daqui pra gente desenhar. E a rota? Como a gente está usando um Material App, a gente vai utilizar um objeto chamado Material Page Route, que se encarrega de criar uma rota pra gente. Vocês já vão ver como que fica na hora que ele navega, mas a ideia faz essa parte de, caso você não decore, eu costumo demorar um pouco para decorar. Então a gente vai fazer igual a gente fez pro item builder aqui. A gente vai retornar a tela que vai ser desenhada na hora que navegar. Então, return o construtor da tela 2. Beleza. Aqui o navegar já está fazendo isso, a gente só precisa de um botão para ser o ponto de ida para a tela. Então eu vou colocar um botão, pode ser aqui no corpo mesmo, no body, depois do list view. Na real não. Eu vou fazer aqui no appbar, como eu mostrei, tinha um dos campos do appbar era o action, que é essa regiãozinha aqui. Eu vou colocar um botãozinho ali, que é o icon button, é um outro widget, que eu também mostrei na apostila, que ele precisa obrigatoriamente de dois argumentos, o ícone e a função onPressed. Então, eu vou colocar os dois aqui. Calma aí. Icon onPressed. O que é cada um? O icon é um ícone, então eu vou passar um construtor do icon. O construtor do icon recebe o quê? Um valor para desenhar. Então vamos colocar, sei lá, um ícone de adicionar. Vai aparecer aqui na tela. Aqui, ó. Pode ser qualquer imagem, tem como colocar imagem aqui. Na biblioteca está bem detalhado isso, na documentação da biblioteca do Flutter. Na apostila a gente apresentou alguns. O que o onPressed vai fazer? A gente pode chamar a função aqui dentro, ou a gente pode passar o nome da variável da função, porque como eu falei é um tipo de dado. Então a gente pode simplesmente passar o nome da variável, que é a função aqui. Se chama passagem por referência. Eita, copiei errado aqui. É o navegar. Então o que vai acontecer? Quando eu pressionar o botão aqui, ele vai para outra tela. Cadê o que aconteceu aqui? Deixa eu voltar aqui. Puxa, vamos lá. Ele vai navegar para outra tela. Tá conseguindo enxergar o que aconteceu ali, Matias? Eu tô tentando enxergar, tá chegando para mim O agora. Navigator tá retornando para a tela 2. Tá, e a tela 2 é um scaffold. Beleza, deixa só eu dar uma olhada aqui para ver se eu não fiz nenhuma caquinha. Await navigator.push, recebendo contexto e tá indo para lá. Tá navegando para a tela 2. Cadê a tela 2? A tela 2 está aqui. Será que eu não importei a tela 2?
Cadê o ícone? Icons, Edge, navegar. O que ele está falando aqui? Gesture on tap. Na verdade, icon button on pressed. Bom, agora eu não vou conseguir encontrar qual foi o problema aqui, mas lá na apostila eu mostrei. Tem até quem quiser rodar o código. Eu não vou pegar o código agora, porque não seria muito prático pegar e puxar ali. Mas na apostila a gente mostrou com exemplos. Então agora eu não vou ficar tentando procurar onde está o erro ali, até porque ia consumir mais tempo. Então, só para finalizar aqui e mostrar umas outras coisinhas. O row, que é diferente do column, ele exibe na linha, um lado a lado. O list view exibe na lista, eu mostrei ali os dois construtores. O botão tem um onPressed, que tu pressiona o botão e ele navega, no nosso caso ele não funcionou. O text field para fazer entrada de texto, também na apostila a gente utilizou para fazer entrada de texto. O push, ali como eu falei, ele navega para outra tela e recebe o material page root. Até aqui, beleza, navegar, navigator.push, beleza. O pop é para voltar, não vou apresentar aqui até porque nem consegui fazer o push ali, deu um errinho ali. Agora umas considerações finais, antes da gente abrir para umas dúvidas rápidas. Bom, a apostila tem os tópicos apresentados aqui. Vocês já conseguiram colocar o link ali, Matias? Sim, já conseguimos. Eu vou mandar Beleza. de novo daqui a pouco. Beleza, a gente vai mandar ali no final. Bom, na apostila tá bem mais detalhado e também eu não me embabaquei igual aconteceu aqui, mas... que mais? Outros materiais. Também lá na apostila a gente sugeriu alguns canais que vocês podem assistir se vocês tiverem interesse. Que tem o Flutterando, que faz umas playlists de Flutter também. Tem também, eu não me lembro agora, outro, acho que é Balta.io. Também tem alguns exemplos lá. Como um material complementar para quem quiser. E agora falar também no curso de Flutter, que a gente do projeto Nemobis vai fazer. Que a gente vai fazer em 3 partes. Para quem tiver interesse também deixa o e-mail ali ou depois manda uma mensagem pra gente. A gente vai colocar o contato ali. A gente vai desenvolver um curso em 3 partes. Uma parte básica, mostrando essa parte da apostila em detalhes, não passando as pressas aqui igual eu falei. A gente vai mostrar o Dart em detalhes com exercícios, resolvendo e discutindo os exercícios, do Flutter também, a questão de algumas bibliotecas externas, como usar câmera, sensor e banco de dados. A outra parte do curso, que vai ser uma parte 2 mais avançada, a gente vai utilizar o Firebase, igual eu mostrei, fazendo login, utilizando o banco de dados, daí esse vai ser um no relacional. E fazer a gerência de estado, que também já é uma questão um pouquinho mais complicada. Se eu me babaquei ali na parte de navegar, a gerência de estado ela utiliza o MVC, que é tipo tu deixar tudo por baixo ali e ter uma parte que só exibe a tela. Então, nesse sentido vai ser um pouquinho mais complexo do que ficar navegando com a tela com o push com o pop ali. E também a parte 3, para quem se interessar pelo projeto e quiser contribuir lá no aplicativo, a gente vai apresentar a parte do Google Maps, trabalhar um pouquinho com o GitHub para desenvolver um pouco a parte do trabalho em equipe ali, e também a parte do iOS, que o aplicativo é para Android e para iOS. Então, como nessas outras partes a gente só falou do Android, aqui a gente vai dar um foco um pouquinho também no iOS. Então, quem tiver interesse, deixa o e-mail ali ou manda um e-mail para a gente também. E também ia falar para vocês se inscreverem aqui no canal do Colmeia, que obrigado pelo convite do Colmeia para participar aqui desse mini curso. Muito obrigado, Luciano, Lulu. Aqui tá os nossos contatos do Matias e o meu e-mail, GitHub, Discord. Tá nos slides também, o Matias a gente vai tentar colocar o link ali depois. E umas referências que a gente utilizou. Então agora, tirar esses últimos 15 minutos, que eu falei demais, nossa. Vamos lá. Você falou muito já. Você Fala consegue um voltar pouco, lá Matias. pro VS Code um momentinho? Pro VS Code, claro. Aqui. Só, tipo, falar uma coisa boa, né? Tipo, uma vantagem que é praticamente que, tipo, na qual todo mundo se foca quando fala do Flutter, que é a utilização dos widgets, né? Tipo, realmente a curva de aprendizagem no Flutter Hum, sempre vem sendo bastante alta, porque uma vez que, tipo, parece muita coisa agora. Ele terminou o programa, tipo, daqui outro programa muito, falou muito agora, parece muita coisa em pouco tempo, mas uma vez que você já compreende como funciona a estrutura, tipo, e o esqueleto, a primeira parte do Flutter, o resto é só, tipo, entendendo como funcionam os widgets. Tipo, já é tudo igual. Tipo, a partir de um ponto já fica sendo tudo igual até tipo o final, sabe? Até a parte da aplicação das bibliotecas já terminam sendo a mesma coisa.
Então, igual que qualquer outra linguagem, né? Mas eu acho que no Flutter, especialmente, é só o começo de entender como funciona a estrutura, tanto dos child como dos containers, que uma vez que você entende isso daí, já vai só encaixar nos widgets. Até, tipo, a gente, quando estava aprendendo a parte do Flutter, só ficava olhando lá, tipo, qual objeto ele precisava dentro da... Até, não Sim, sei se você conseguiu mostrar isso daí. questão de botar o nome aqui, por É, exemplo, o item builder, o que ele recebe? Ele recebe um widget e é passada uma função aqui. Então a gente já sabe que é um widget. Então o item builder vai ter que retornar um widget aqui dentro. Ou por exemplo o body. O exatamente. body tu não precisa ir direto na documentação olhar. Consegue ver aqui pela própria extensão. Isso. E daí também, tipo, é algo que foi desenvolvido pela Google, tipo, a documentação deles é bem feita. Então você Sim. consegue ir lá de boa e começar, tipo, pesquisar e começar a entender como funciona ali realmente. Acho que Inclusive, é isso, principalmente o que faz que o Flutter seja o que ele é hoje em dia. sim, inclusive na apostila eu utilizei mais a documentação como referência porque por essa questão está bem explicada. Tem exemplos na documentação de cada classe mesmo, container, texto. E daí como é cheio de link, tu consegue ir clicando, entrando em um e outro. E daí tem imagens. Então na apostila eu botei meio que um resumo da documentação. Só de alguns, porque tem muito widget no Flutter. Eu mostrei só os básicos aqui, mas tem de animação, tem de várias coisas assim. É. E é isso. Realmente, tipo, só contando agora como não conhecia nada mais. Eu estive fazendo durante um tempo um estágio, no qual era tipo de desenvolvimento da parte do front-end, principalmente. E foi incrível porque, tipo, foi nessa época que o Flutter começou a crescer e todos eles programavam no React, né? No React. E foi bem louco quando eles começaram a aprender e entender o Flutter, tipo, como eles começaram a progredir uma vez que eles iam entendendo como ele funcionava. Tanto que alguns deles terminaram adotando como linguagem principal o Dart, né? E o framework do Flutter para começar a programar esse tipo de aplicativos que não precisavam de um trabalho gigante e que eles queriam que fique bem simples, não mais simples e bonito. Até daqui eu já fiz um exemplo, né, de um aplicativo bem grande, né, só para Eu fiz aprender, né. um aplicativo meio que pra preencher um negócio lá que eu tinha que preencher, e daí eu utilizava a tabela, assim. Daí eu utilizei se não me engano era o padrão modular, não me lembro, né? Uhum, eu Mas acho que sim, eu é lembro disso. tipo, fazer esse aplicativo nativamente, ainda mais pro iOS e pro Android, ia demorar muito tempo. Então no Flutter tu faz muito mais rápido que nessas duas plataformas. E daí já é dois em um, né? Exatamente. É. Daí também, tipo, a gente com o Meia foi acho que foi no ano passado, foi? Nossa, não lembro, agora tô Ano perdido no passado. tempo pelo Covid, né? A gente Sim. foi pra Latinoware e acho que um dos temas principais lá da Latinoware é a questão do Flutter também. Teve muita palestra lá sobre Flutter e todo mundo tava falando sobre isso. Porque também, tipo, para começar a ajudar que a comunidade também melhore e aumente, né? E, e foi isso, tipo, lá tinha bastante palestra sobre isso. Caso alguém queira participar também, eu acho que quando tudo isso daqui volta à normalidade, a gente vai fazer de novo a viagem lá para Foz do Iguaçu para ver a Latinoware. E é isso, só um pequeno convite, caso alguém queira depois. E E é isso, é eu isso. acho, Vamos aguardar tipo... um pouquinho pra quem quiser comentar alguma Ah, vou coisa aí. passar... se alguém tiver Os uma links pergunta, também. eu vou passar de novo a apostila agora, que é o importante, na real, onde está bem Uhum. explicado tudo. Estou passando agora. Deixa eu acessar aqui. Isso, como o Luciano falou, esse ano vai ser virtual a Latinware. Vai ser virtual. É, não vai, ele voltou? Tá aqui, vai. Eu passei de novo ali o link da apostila, que eu recomendo que vocês assistam na real. E é isso da minha parte por agora. É Eu isso, sei que quem você já falou tiver. muito daqui, né? Acho que você, se quiser beber água, pode. Não, já É bebi bom. muita água aqui, tô. Tem algo que vocês não gostam no Flutter? Cara, Acho que, tipo, algo assim? seria fácil se perder dentro da programação se você não tem as bibliotecas instaladas, né? Tipo, programar sem essas bibliotecas, eu Sim, acho que seria quase isso. impossível, né? Tipo, sem o autocomplete e tudo isso. Porque você tem que escrever muita coisa
que uma vez que você já entende, tipo, uma vez que você entende isso, já facilita muito, já você consegue achar os erros. Mas agora que a gente tava, tipo, na correria, que tínhamos que fazer, tínhamos uma briga com o tempo, Sim, o tempo, foi um pouco nossa, mais difícil achar os erros, né? matou ali. É, é, daí o Luciano também, que ele ficou ajudando a gente aqui Isso também. na live, principalmente. Obrigado, Luciano. Valeu, Luciano, pela ajuda, hein? Porque trabalho ali no final. Por que Aí o usou o Lucas VS também tem uma Code pergunta. ao invés do Android Studio? Cara, é que o Android Studio já tem aquela fama de matar o computador, né? Então, o VS Code ele é É, bem mais limpo e como eu já utilizo para várias outras linguagens, tipo, eu não queria migrar de ideia, tá ligado? Então, eu já utilizo para Java, Python e outras, então não gostaria de, tipo, configurar todo o ambiente lá. Entendi. principalmente a parte. Eu já cheguei a programar no Flutter no Android Studio antes de que me apresente o BS Code. Mas é bem legal, é quase a mesma coisa. Tipo, tem um emulador lá, já que vem pré-instalado no Android. É bem legal, tipo, é bem fácil de utilizar também. Mas o Android